E eu acho que esse é um ponto crítico do processo de aceleração da história pessoal. Vejam vocês, a autopesquisa, então, é essa condição em que a consciência vai olhar para si própria, vai fazer uma autoanálise, vai perceber o que é adequado neste momento, quais são os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, né? Aquilo que eu preciso melhorar agora e, mais importante, aquilo que dá para ser trabalhado agora. Porque muitas vezes nós vamos identificar questões que nós precisamos resolver ou lugares que a gente precisa estar, tá certo? Ou coisas que nós precisamos ter, não é verdade? Tudo isso tem a ver com a aceleração da história pessoal. Mas hoje não dá, não é? Essa é a questão. Então, dentro da autopesquisa, a gente tem que identificar um ponto que é importantíssimo. Qual o nosso nível de sustentabilidade pessoal para a realização daquilo que a gente entende que é importante? Em geral, para aquilo que a gente percebe que é importante, mas que eu ainda não tenho condições de colocar em prática, então aquilo não é prioritário no momento. Olha que interessante. Então vamos dar um exemplo prático, né, para entender melhor isso. Eu percebo, por exemplo, que para mim é importante sair do lugar onde eu moro, ok? Ter um emprego diferente do que eu tenho, tá certo? E, de repente, estudar uma coisa diferente, seja fazer uma faculdade ou um mestrado, tá certo? Então, isso, veja, a cidade onde você vive, o trabalho que você tem e aquilo que você estuda compõe a sua história pessoal, não é verdade? Agora, vamos fazer uma análise. Eu tenho condições hoje de sair de onde estou, sim ou não? Condições financeiras, psicológicas, tá certo? De adaptação. Então, eu tenho um nível de sustentabilidade adequado para promover essa mudança agora? Vamos trocar em miúdos. Dá para largar uma madeira ou não? Exatamente. Mantém por aí. É interessante porque nesse exemplo a gente vai observar que a mudança ela vai ocorrer às vezes fisicamente e ela vai ser uma espécie de corte do cordão umbilical. Seja com família, não é? Seja com contexto social, um grupo de amigos, tá certo? E às vezes a gente vai perceber que precisa se calçar para isso, não é? Então veja, a aceleração da história pessoal não é colocar o carro na frente dos bois, porque a gente faz autopesquisa, a gente identifica o nível de sustentabilidade pessoal que a gente tem para promover a mudança, e aí, observando se há ou não um nível de sustentabilidade pessoal, a gente vai investir, né, no que está faltando, para sim promover a mudança de uma forma responsável ou sustentável. Quer dizer, se não dá para sair de casa agora, eu posso investir num estudo, num preparo, num trabalho, para ter essa condição num segundo momento. Exato. Né? Trocando em miúdos e, no próximo bloco, mais ciência e consciência. Estamos de volta com o programa Ciência e Consciência, hoje com Adriana Bona, consciencióloga, analista de comércio exterior, docente, enfim, faz um pouco de tudo, né, Adriana? Está aí para o que der e vier. Adriana, como identificar o que é mais prioritário? Ou o que é prioritário na minha vida? Acho que o primeiro bloco a gente chegou nesse ponto. E agora? O que fazer? Eu já sei que tenho que acelerar a minha história pessoal, que a zona de conforto não é legal. Como é que eu vou fazer isso agora? Exatamente. Quando a gente percebe que as nossas ações, as nossas atitudes, elas estão muito devagar, deixam a gente numa situação muito confortável, nós não criamos desafios ou crises, né? E a gente aí percebe talvez um nível de insatisfação que vai crescendo com o passar do tempo. A gente fala que a gente vai se saturando do contexto onde vive, ou das coisas que tem, tá certo? Ou daquilo que é. Então a gente começa a olhar mais para a gente, entra mais profundamente no processo de autopesquisa e começa a fazer os autodiagnósticos. Aí a gente vai ter condições de perceber o que é prioritário ou não, né? Agora, veja você, priorização é um problema sério aí da humanidade. Em geral, a gente se dispersa muito, né?
Com certeza. Há pessoas que têm 10 prioridades. Isso. Veja você, se é possível ter 10 prioridades. Tudo é prioritário para ela. Quem tem 10 prioridades não tem prioridade. Se tudo é prioritário, nada é prioritário. Né? Tem aquela situação, se tudo é emergencial, então nada é emergencial. A gente precisa realmente avaliar aí um pouco. Você sabe que no parlamento, você sabe que eu lido com o direito, e no Congresso Nacional, todas as medidas vêm com um adesivo urgente. Tudo é urgente. Mas e aí? Exato. Para que esse símbolo de urgente? Se tudo é urgente... Então, nada é urgente. Então, tudo tem o mesmo nível de urgência, tudo vai ser tratado de forma igual. Agora, por que, Tom, que a gente precisa perceber o que é prioritário? Dentro da Conscienciologia, a gente observa que a realização das coisas, ela está impregnada do processo de bioenergias. Você realiza com a sua energia. A gente tem essa expressão, você coloca energia na coisa, a coisa anda, não é assim? Então, veja, a gente tem um fôlego energético, ou um fôlego bioenergético. Uma capacidade. Uma capacidade de realização, que vai aumentando ou não de acordo com o nosso nível de investimento, ou alto investimento, né? Aquilo que a gente busca é se melhorar para render mais, do ponto de vista pessoal. Então, a gente vai observar que é preciso estabelecer bem as prioridades. Por quê? Porque a gente, em geral, não vai ter energia para levar direito ou direito 10 prioridades ao mesmo tempo. Né? Então, eventualmente, a gente vai ter que estabelecer aquilo que é mais importante, aquilo que a gente já tem sustentabilidade para colocar em prática e, então, focar a nossa energia nesse processo para ter os resultados adequados. Isso tem a ver com a aceleração da história pessoal também, que não é querer abraçar o mundo, mas focar naquilo que vai trazer melhor resultado, mais resultado dentro do nosso contexto. O tempo de cada coisa. O tempo de cada coisa. Em geral, o que é prioritário é aquilo que vai trazer um impacto maior para a gente, em vários contextos. Veja que a gente tem, além desses 4 corpos que a gente estuda na Conscienciologia, né, que é o físico, que é o bioenergético, o emocional e o mental, a gente tem os contextos da vida. Então, a gente tem o contexto do desenvolvimento educacional, seja ele através de autodidatismo ou através da escolaridade formal, o contexto profissional, o contexto familiar, e a gente pode estender um pouco mais para o conceito de grupo, que vão ser todas aquelas consciências ou todas aquelas pessoas que convivem conosco. Dentro da Conscienciologia, a gente fala assim, que a evolução ela se dá através do exercício sadio da grupalidade, não é verdade? Então, veja você, é prioritário para qualquer pessoa qualificar as suas interações com o grupo ou com as demais pessoas. Nem sempre é fácil. Vamos pontuar isso aqui. Se fosse fácil, não teriam aquelas piadas entre genro e sogra, não é verdade? Não teria aquela questão do desgaste natural com a convivência entre os casais. A gente sabe que conviver não é fácil. Mas veja se não tem lógica. Qualificar a convivência, melhorar a qualidade dessas inter-relações que a gente estabelece com as outras pessoas, não vai trazer para a gente mais qualidade de vida, mais energia, né? Então a gente vai observar que isso é parte integrante do contexto da aceleração da história pessoal também.